Graças a paz, igreja, tudo bem com você? Queria compartilhar nesta noite uma palavra com a igreja. Peço que vocês abram as vossas Bíblias do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler a partir do versículo 51, que diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Aleluia. Queria fazer um minuto de oração com vocês, irmãos. Feche os teus olhos aí no seu lugar e ore comigo, para que Deus venha falar conosco nesta noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, maravilhoso conselheiro, Deus forte, princípio da paz, nos colocamos em Tua presença neste momento, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que fale aos nossos corações. Revele o oculto da Tua palavra e a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Esconda-me atrás da cruz do Calvário e faça com que resplandeça a Tua glória e o Teu querer, Pai, e não o meu. Em nome de Jesus, se conosco, alimenta-nos, Senhor, Pai, e ensina-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Amém. Irmãos, o que eu queria trazer para a igreja nesta noite é que existem situações que necessitamos passar, necessitamos viver. E como um tema desta mensagem, eu queria colocar como situações inevitáveis, porém necessárias. Situações inevitáveis, porém necessárias nas nossas vidas, né? Situações que nós vamos ter que viver, situações que nós precisamos aprender, precisamos vivenciar momentos de vitórias, momentos de lutas, momentos de conquista, momentos de batalhas, a qual nós vamos viver em nossas vidas, né? Existem situações em nossas vidas que são inevitáveis, são necessárias para que haja algum tipo de mudança, algum tipo de transformação em vida. E não é falta do poder de Deus ou recusa do seu agir, mas são momentos de aprendizado e de crescimento. E na própria palavra mesmo de Deus, nos versos 38, ali no mesmo capítulo 26, um pouco antes aqui no verso 38, Jesus ele ora 3 vezes a Deus, pedindo para que Deus viesse aliviar o seu fardo. Mas ele não fugiu daquilo que ele teria que viver. No versículo 38 ele diz: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Entende que Jesus ali, ele ora a Deus pedindo a força do Senhor, pedindo para que Deus viesse aliviar o seu cálice, mas ele não fugiu daquilo que era necessário viver. E mesmo sendo filho de Deus, Deus ele manteve o seu plano até o fim, para que ele viesse viver aquele momento para salvar as nossas vidas, viver aquele momento para salvar o pobre pecador, né? E ali no versículo 42 ele ora pela segunda vez, e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não se pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Repare que aqui ele já entende que o cálice não pode passar dele sem ele beber. E ele fala para Deus: faça a tua vontade, o teu querer. E mais uma vez ele ora, versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Entende que nem Jesus escapou da aflição. Quem diria nós vamos escapar dos momentos difíceis na nossa vida? Estamos vivendo um momento difícil, terrível no nosso país, que é necessário que venhamos passar e ter sabedoria de saber vivenciar
e aprender com tudo aquilo que está acontecendo, né? Jesus ali, ele vivenciou o seu momento e ele foi até o fim. Ele não se entregou, ele não desistiu, mas ele morreu por nós. Ele se entregou sim, de corpo, alma e espírito naquela cruz, por amor da minha e da tua vida. Então são momentos na nossa vida que nós necessitamos passar, momentos de aflições, momentos de dificuldades, que às vezes nós oramos e pedimos para Deus uma saída, às vezes nós oramos e pedimos para Deus um escape, para que Deus venha mudar a situação, sabe? Deus, ele não vai mudar a situação enquanto nós não aprendemos. No dia que nós aprendemos com aquilo que Deus quer nos ensinar, aí Deus muda a situação. Nós vamos vivenciar tudo aquilo que devemos vivenciar, até Deus mostrar a sua glória. Porque Deus, ele não faz nada sem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo também ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, ele também orou a Deus para que viesse o livrar de um problema que estava acontecendo, um espinho na sua carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Entende que há momentos que mesmo que nós venhamos orar, a palavra que Deus tem para nós é: a minha graça te basta. Vivencie este momento, aprenda, seja forte, seja firme, lute, vá até o fim, não desista, creia, confie, porque Deus é contigo. Deus é na tua vida, você vai vencer, você vai passar por esta luta, você vai passar por esse mar. Quando Jesus disse aos discípulos: entrai no barco e passai do outro lado, e no meio do mar houve uma tempestade, e Jesus não disse que eles iriam perecer no caminho, mas Deus disse: vai e passai do outro lado. Jesus disse que eles iriam chegar do outro lado. No meio do caminho teve uma tempestade, mas eles iriam vivenciar aquela tempestade. E Jesus iria mostrar a sua glória e eles iam chegar do outro lado. Assim é na nossa vida. Nós temos que viver os momentos que Deus prepara para nós. Independente de quais sejam esses momentos, se são momentos de vitória, se são momentos de lutas, Deus vai nos garantir a graça, Deus vai nos garantir a misericórdia, Deus vai nos guardar, vai nos livrar e nos fortalecer em todo o caminho, em todos os momentos, né? Então, Paulo, ele ora 3 vezes para que se afastasse dele aquele espinho, para que ele viesse ter uma paz na sua carne. Mas a Bíblia diz que aquilo era para que ele não se gloriasse, mas era para lembrar ele da humildade, para que ele viesse ser fiel até a morte. E assim é na nossa vida. Jesus manda situações para nos moldar, para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos nos perder no caminho. Toda luta tem um propósito, assim como todo milagre. Deus não faz nada em nossas vidas que não traga consigo os seus frutos, seja de transformação, fortalecimento ou salvação. Tudo tem um propósito na nossa vida. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos guiar, Deus quer nos fortalecer. E para isso Ele tem que nos ensinar. Então esses momentos vêm para que nós venhamos aprender a lutar e a viver. E no próprio Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3 e 4, a Bíblia vai nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele fica sabendo da doença de Lázaro. E mesmo assim ele permitiu que Lázaro e suas irmãs viessem a viver um momento de aflição, viessem a viver um momento de angústia. No versículo 3 do capítulo 11 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo
aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. E para que Jesus, mesmo depois de ouvir que Lázaro estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias ainda no lugar aonde estava. E nós sabemos que Lázaro ele veio a falecer e depois Jesus iria manifestar a sua glória. Mas Deus, mesmo amando, mesmo cuidando dele, permitiu a situação acontecer. Deus, através de Jesus Cristo, permitiu que Maria, que Marta viesse a vivenciar aquele momento, um momento triste, um momento difícil, um momento de desespero, um momento, às vezes, de falta de fé, falta de confiança, porque Jesus amava eles, era amigo deles, sabe? E permitiu aquela situação. Tanto que quando Jesus chega, a primeira coisa que eles falam, que elas falam para ele é: Jesus, se você tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus fala: crê e verás a glória de Deus, né? E ele não foi de imediato, porque sabia que aquela enfermidade teria um grande propósito. Então, mesmo sem entender, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, teriam que viver uma situação muito triste, mas que revelaria o grande poder de Jesus Cristo. Eles teriam que viver aquela situação, mas que revelaria o grande poder de Jesus Cristo na vida deles, né? E assim foi. Jesus chegou e ressuscitou Lázaro, e eles viram o grande poder de Jesus Cristo. Assim é na nossa vida. Nós temos que viver situações para que Jesus venha e transforme e faça com que viemos vivenciar grandes milagres na nossa vida. Se nós queremos viver grandes milagres, nós temos que aprender a viver as situações com fé, sem murmurar, sem reclamar, sem chorar, sabe? Para que Deus venha transformar a situação. Mas comece a orar para que Deus venha transformar a nossa vida, para que assim a situação venha a ser transformada consequentemente, né? Se Deus transformar as nossas vidas, as situações vão ser transformadas. Ore para que Deus venha te ensinar em cada situação. Quando você passar por uma provação, por uma situação difícil, entenda o que Deus quer te ensinar naquela situação, o que Deus quer que você aprenda, o que Deus quer que você aprenda na sua vida para passar e para vencer aquela situação. Muitas vezes oramos só para que Deus mude a situação, mas devemos confiar em Deus e crer que tudo tem um propósito nos céus, na terra e debaixo da terra. E Deus, ele é bondoso, Deus, ele é maravilhoso para fazer, aperfeiçoar a boa obra em nossas vidas. E nós não vamos morrer, você não vai morrer no meio do caminho antes de alcançar a glória de Deus. Somente confie, somente creia que Deus vai fazer um milagre na minha e na tua vida. Deus vai mudar a situação para que saiamos dessa situação, para que vençamos em cada luta, em cada situação, crendo e aprendendo com tudo aquilo que Ele tem. Mais sábios, mais fiéis, mais crentes, mas cheios do Espírito Santo. Isso, nós não vamos sair das situações adversas, tristes ou com uma mera alegria momentânea, mas vamos sair das situações difíceis com regozijo, com gozo, com alegria, com unção do Espírito Santo, renovados, transformados, ensinados, cheios de sabedoria e de entendimento daquela situação. Amém, meus irmãos? Então creia que podem haver momentos inevitáveis nas nossas vidas, mas mesmo que são momentos necessários. Mas de uma coisa é certa, Jesus é contigo e Ele vai te fazer vencer. Ele está contigo e Ele vai contigo até o final. Somente creia, confie e espere no Senhor. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos comigo e clame ao Senhor. Eu não sei qual situação talvez esteja passando na sua vida, se será um deserto ou uma bonança, se será um momento de dificuldade ou um momento de alegria, mas eu sei de algo. Jesus é lindo e Ele te ama, Ele cuida de você, Ele cuida de tudo, Ele cuida dos teus, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos teus propósitos na sua vida, Ele cuida
das tuas lutas, Ele cuida das tuas dificuldades, Ele cuida das tuas provações, Ele cuida e Ele ouve as tuas orações. Jesus, Ele é lindo e Ele está todo dia, de manhã, ao seu acordar, sabe, pronto para ouvir o seu bom dia. Ele está ao dia inteiro pronto para ouvir o seu louvor, a sua adoração, sabe? Ao entardecer, ao anoitecer, Ele está pronto para ouvir o seu agradecimento, a sua gratidão. Ele é lindo, Ele cuida de você e Ele zela por você 24 horas por dia. Ele não dorme, Ele não dormita, Ele não tira nenhum tipo de descanso, porque Ele é Deus fiel e justo na sua vida. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, sem igual, eu te agradeço, Pai, e eu te louvo por este momento, Pai. A Tua palavra em nossas vidas. Pai amado, cura-nos as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos temores, Pai. Arranca de nós, Senhor Deus, todo momento difícil, Senhor, de ansiedade, Senhor, a qual queremos ver, Senhor, a bênção, a vitória, Pai amado, para ontem, a qual queremos ter, Senhor, tudo, Senhor, no nosso tempo, na nossa vontade. Sabemos que a sua vontade, o seu tempo é bem melhor do que o nosso, Senhor. Por isso, arranca de nós toda ansiedade, Pai, todo medo, toda angústia, Senhor, todo desespero, Pai. E traz a calma, a mansidão, Senhor, o domínio próprio, a sabedoria, a fé e a esperança dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai, possa consolar os corações dos Teus filhos. Possa, Senhor, ó Pai, tirar a ansiedade, trazer a calma e a certeza de que tudo vai ficar bem, e a certeza de que o Senhor está no controle, e a certeza de que tudo está nas tuas mãos, Pai amado. E quando está nas tuas mãos, o Senhor age, o Senhor realiza, o Senhor faz o melhor no seu tempo, tempo bom, agradável e necessário nas nossas vidas. Pai, te agradecemos e te louvamos, Pai amado, e cremos, Pai, que tudo vai ficar bem. Converte, Senhor, todo deserto, Senhor, ó Pai, em mananciais de águas vivas, Pai amado. Traz a chuva à terra seca, Senhor, e manifeste a Tua glória na Tua vontade e no Teu poder. Em nome de Jesus, seja abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.